Boa tarde, bom final de tarde. Eu estou meio rouco hoje, vocês me desculpem se não ficar muito claro alguma coisa. Já fiz tudo que eu podia fazer, gargarejo com sal, comi maçã, agora há pouco estava comendo uma maçã ali. Mas daqui para frente não é comigo, é com a bênção de Deus. Então eu espero que vocês compreendam tudo que eu desejo falar hoje. Bem-vindos ao quarto capítulo da nossa série, que termina na semana que vem. E nós temos falado sobre as coisas do coração. E não exatamente o órgão coração, mas as coisas da emoção, da nossa psique, coisas que prejudicam a gente muitas vezes. Aquelas coisas que fazem com que, dependendo do que acontecer com você, você explode, você sai xingando, você briga, você toma atitudes radicais. Então essas coisas, Jesus falou que essas coisas estão dentro do coração, por isso que elas vêm para fora. Por isso também nós estamos fazendo esse comparativo com o Quarto Passageiro, o Ali, que era exatamente isso. Se vocês se lembram do filme, era aquela situação onde um monstrinho vinha de dentro para fora das pessoas e prejudicava a pessoa, destruía a pessoa e as pessoas em volta. Então por isso nós estamos fazendo esse paralelo. E nós falamos aqui sobre a culpa, que é um desses aliens. E se você não viu a mensagem, ela está no site da capela, você pode assistir lá a hora que você quiser, tem material de estudo para grupos também. Semana passada nós falamos sobre a inveja. Eu não sei se todo mundo se identificou como se identificou com a culpa, mas a inveja também é um desses monstrinhos que vive dentro do nosso coração. E eu pedi uma tarefa para vocês, eu não sei se vocês fizeram, que era para olhar para o coração de vocês e ver se existe ali alguma inveja. Alguém fez a tarefa? Não precisa levantar a mão, mas eu fiz. Eu fiz a tarefa, eu olhei para o meu coração essa semana para ver se tinha lá uma pontinha de inveja e eu achei. E eu vou contar para vocês. Mas deixa eu contar a história do começo. Essa semana eu fiz aniversário também, fiquei bem mais velho. E mais um pouquinho eu já estou andando de graça no ônibus. Mas enfim, fiz aniversário segunda-feira. E aí eu tenho sempre algumas pessoas que eu admiro, assim, né? E referências para mim, em todas as áreas da minha vida, assim. Então, como eu falei, eu fiz aniversário, mas na verdade eu estou ficando velho, mas eu não sinto que eu estou ficando velho em algumas áreas. Eu ainda jogo bola, corro, acordo disposto de manhã, muita coisa eu não sinto muito peso da idade. A hora que eu sei que eu estou ficando velho, está mais relacionado com o meu cabelo. Cada ano que passa eu perco mais cabelo. Eu já tive cabelo comprido, aí vai diminuindo, aí você vai mudando o corte. Eu sei que daqui a pouco eu vou ter que, sei lá, apelar para alguma outra coisa. Mas aí é onde eu mais percebo que eu estou ficando velho. E falando desses modelos que eu tenho, um modelo que eu tenho assim de estética, né, de físico, porque eu tenho modelos guitarristas, que eu admiro. Hoje em dia, pastores, né, eu fico assistindo, esse cara é muito, muito bacana. Nessa área de estética, o modelo bem modesto é o Brad Pitt. Ok? Ele é um cara bonito, é um cara famoso, etc. E aí, até aí tudo bem. Só que essa semana, ele está passando um filme dele, eu vi uma foto, o cara com um cabelão enorme, eu falei, não é possível. O cara é da minha idade, está com aquele cabelo, e eu perdendo o cabelo. Eu falei, não é justo isso, que raiva. Não? Eu falei, que raiva. Né? Estou com inveja. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para ele. Falei, Brad, aqui é o Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem? Vocês estão bem? Eu sei ele falando com sotaque. Falei, tudo bem. Não, eu falei, tudo bem. Ele falou, tudo bem. Eu falei, cara, eu preciso te confessar alguma coisa. Estou com inveja de você, porque, você é bonito, você é rico, você é famoso, até aí tudo bem. Mas, esse cabelo é uma ofensa. Você tem esse cabelão, né? Então, eu fiquei com inveja de você essa semana. Então, você me desculpa, você me perdoa, tá bom? Ele, Paulo, tudo bem, eu te perdoo e tal. Ele falou, mas que bom que você ligou. Eu falei, como assim? Ele falou, eu também tenho inveja de você. Eu falei, opa! Né? Eu falei, mas como assim, Brad? Como assim você tem inveja de mim? Quem que você tem inveja de mim, né? Pô, você é rico, bonito, famoso, né? Tem um cabelão, você tem inveja do quê? Ele falou assim, olha, o que adianta ser rico, bonito, famoso, se quem casou com a Kelly foi você? Falei, você tem razão. Não sei se a piada foi boa, mas eu ganhei mais 6 meses de crédito lá em casa. Enfim,
Hoje, hoje nós vamos falar de uma outra coisa. Nós vamos falar de um outro monstrinho que às vezes habita o nosso coração, que nós até chamamos essa mensagem de o rei dos disfarces. Esse é difícil de você reconhecer, porque ele se esconde, ele se disfarça. Você pensa que é uma coisa, você jura que é uma coisa, mas na verdade é outra. É um monstrinho sem vergonha, mas muito complicado e muito difícil da gente achar dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. Que é um monstrinho chamado ganância. Ganância. E para quem a palavra é meio confusa, para quem não sabe exatamente o que é ganância, a definição do dicionário de ganância é um desejo exacerbado, quer dizer, um desejo muito grande de ter ou receber mais do que os outros. É um desejo que eu tenho que é de ter mais do que os outros, de receber as coisas na minha direção mais do que os outros. Interessante, né? Mas eu sei o que talvez vocês estejam pensando. Você pensa assim, pô, ganância é coisa de rico, né? A primeira imagem que vem na minha cabeça quando eu penso em ganância, eu lembro de um personagem, não sei se alguns se lembram, do Tio Patinhas, que era milionário, ficava dentro do dinheiro, mão de vaca, não comprava nem água, né? Então, assim, você imagina um ganancioso e você associa isso diretamente ao dinheiro, mas sabia que não é uma associação direta? Tem a ver, e muitas vezes, mas independe o tanto de dinheiro que você tenha, você pode ser um ganancioso e não está nem sabendo que é, porque ele se esconde, porque ele se disfarça, porque parece outra coisa, parece que você é um cara econômico, né? Em vez de você achar que você é ganancioso, você fala assim, não é que eu sou ganancioso, eu sou econômico, eu quero guardar para o futuro, etc. Em relação a tudo, né? E, para provar para vocês que ganância não tem só a ver com dinheiro, o próprio Jesus falou nisso. Sabia? Em Lucas 12:15, Jesus fala o seguinte: então, Jesus lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Todo o tipo de ganância significa que não tem só um tipo de ganância, só aquela ganância associada com o dinheiro. Ganância se manifesta de outras formas. E aí, eu fiquei pensando, uma forma mais fácil da gente entender ganância é uma outra palavrinha que parece muito com isso, que tem as mesmas características, que é o egoísmo. O egoísmo, se você for olhar no dicionário também, é um amor exagerado aos próprios interesses. Amor, quer dizer, tudo para mim. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar, a achar que ela é referência para tudo. Então sabe quem que é o ganancioso, o egoísta? Aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. E você ainda está achando que é coisa de gente rica, famosa, e não é. São aquelas pessoas que ela só convive, só concorda com as pessoas que concordam com ela. As pessoas que discordam dela são chatas, são arrogantes, incultas. É aquela pessoa que, assim, só ela classifica as pessoas. Aquele ali é chato. Por que ele é chato? Porque ele faz uma coisa que eu não gosto. Então ele é chato. E às vezes você fala para outra pessoa que ele é chato. Por quê? Porque você discorda do jeito do cara, porque ele não vive no seu mundo. Ele não faz as coisas que você acha que ele deveria fazer. Então ele é chato, ele é arrogante, ele é metido, ele é isso, ele é aquilo. Percebe onde entra a ganância? É um pouco mais complexo do que achar que é só estar ligado com dinheiro. As suas coisas são mais importantes do que as pessoas. Você atropela, as pessoas com essa doença no coração, atropelam as pessoas para o seu próprio benefício. É aquele que passa os outros para trás para ele chegar na frente. Os fins justificam os meios, já ouviram isso? Então, independe do que eu faço aqui, o importante é chegar onde eu quero. Independente por cima de quem que eu passo, quem que eu firo, que eu machuque, eu quero chegar no meu objetivo. Essas são as pessoas gananciosas. E nós temos feito desde o primeiro dia uma associação entre débito e crédito. Então, o ganancioso é aquele que diz o seguinte: você me deve, quer dizer, eu mereço. Você me deve, o mundo me deve, as pessoas me devem. Então, eu preciso mais e mais e mais, porque as pessoas, o mundo está em dívida comigo. Então, é tudo para mim,
tudo para mim. O mundo gira em torno de mim. As coisas giram em torno de mim, a família gira em torno de mim, os meus amigos precisam girar em torno de mim. Eu só sou amigo daqueles que eu concordo. Nas reuniões, eu que tenho que ter a última palavra. Se a pessoa discorda de mim, ela que é incapaz de entender. É sempre assim, o ganancioso. Mas como o meu objetivo é deixar todo mundo irritado hoje aqui, eu vou ser um pouco mais prático ainda no que eu estou falando. Quando você... vamos fazer essa associação também com o dinheiro, com o gastar. Pensa bem, a diferença de atitude que nós temos entre o gastar e, por exemplo, o ofertar. Vou descrever uma situação que talvez você já tenha vivido. Você sabe que nós gastamos dinheiro com que gastamos às vezes dinheiro que nós não temos com coisas que nós não precisamos. Isso é verdade ou não é verdade? É verdade, que às vezes você vai no mercado para comprar uma coisa, você sai com 6 e algumas delas você nem está precisando. Não é verdade que a gente faz isso aqui com os gastos? Muitas vezes a gente faz isso. Chega a hora, por exemplo, de você fazer uma caridade, você ofertar, você abençoar alguém com os seus recursos, a primeira resposta sua é assim: rapaz, não vai dar. Porque, se eu olhar para o meu orçamento, está tudo ali amarradinho. Pô, a igreja está precisando de dinheiro, aquela entidade está precisando, meu amigo está precisando, mas não vai dar, sabe por quê? Cara, se eu for dispor agora de R$200, vai desbalancear tudo o meu orçamento, vai virar um caos. Então, como eu sou um cara precavido e cuidadoso, eu não vou contribuir. Quando eu tiver, eu contribuo. Não é assim que às vezes a gente responde? E todo mundo acha que não está certo, é verdade, eu estou sendo cuidadoso. Então você não tinha R$200 para ajudar. Agora, se na semana seguinte sair um modelo novo do seu Galaxy, sei lá o quê, ou do seu iPhone, não sei o quê, ou do seu celular, ou um tênis novo que apareceu, é a coisa mais fácil do mundo conseguir R$300, porque você faz uma conta muito rápida, assim, eu pago em 3 vezes, não sei o quê, tiro daqui. Percebe? Por que a gente é tão diferente nessas duas? Pô, se eu não tenho, eu não tenho. Aí daí, de repente, apareceu. Você vê como a gente desbalanceia as coisas? A gente trata as coisas com pesos e medidas diferentes. Por quê? Porque o mundo gira em torno de mim, de nós. Tudo gira em torno de nós. É o que eu quero, é o que eu acho que eu preciso, é a decisão que eu acho a mais correta. É sempre assim. Esse é o espírito do ganancioso. E o ganancioso ora assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade. É assim que o ganancioso ora. Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Bom, nós precisamos do quê? Nós precisamos de disciplinas para educar o nosso coração nessa área também. Vocês que vêm sempre na capela estão acostumados, a gente sempre mostra o lado espiritual e sempre dá uma tarefinha prática para você colocar o seu coração no lugar certo. E nós temos feito isso com cada um dos aliens, dos alienígenas do nosso coração. Então você precisa de uma disciplina para colocar o seu coração no lugar certo, para você ser curado nessa área. Eu preciso de uma disciplina para ser curado nessa área. E se você nunca fez isso, talvez isso seja uma revolução para você, mas você vai ver que isso vai funcionar, o que nós vamos ensinar para você no final. Eu dei um exemplo aqui, eu acho que no segundo dia, que demonstra bem isso que nós estamos falando. Se você vai num médico, às vezes você está com problema no coração, né? Você está acima do peso, com triglicerídeos lá em cima, colesterol, não sei o quê, aí o médico fala assim: você precisa fazer um regime, precisa fazer exercício. Aí a pessoa fala assim: não, então faz assim, o senhor me cura da doença e eu vou fazer exercício e dieta. Mas a ordem das coisas nem sempre é essa. O médico vai insistir com você: não, pratica, faz o exercício e a dieta, e aí você será curado. Não, Deus, não é isso que eu preciso. Deus, me cura, porque aí eu vou ser um cara abençoador, cuidar das outras pessoas, prestar atenção nas outras pessoas. Me cura primeiro. Então a gente às vezes foge da prática. Mas vamos entender
através da Bíblia, uma coisa, que a ganância não tem a ver com o dinheiro, sempre, não é uma associação direta, independe de quanto você tem a ganância, tá? E Jesus falou muito, muito, muito claramente sobre isso, mas muito. É surpreendente a clareza de Jesus quando ele fala desse assunto. Ele estava conversando com seus discípulos, explicando uma série de outras coisas, aí ele entrou nesse assunto de uma forma bem direta. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em Mateus, capítulo 6. Se acaso você não trouxe a Bíblia, nós vamos projetar aqui. Mas em Mateus 6, Jesus estava falando para uma plateia de 98% de pessoas muito pobres, tá? Presta bem atenção nisso. Jesus, não era um discurso de Jesus para os ricos de Jerusalém. Ele estava falando para os discípulos, para pescadores, para pastores de ovelha, agricultores, pessoas extremamente simples, que não tinham acúmulo de riqueza nenhum. Pelo contrário, o cara trabalhava hoje para comer hoje. É para esse público que Jesus estava falando. Olha o que Jesus falou. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus está falando assim, gente, tudo bem, as coisas são importantes, os cuidados que você tem com o seu físico, com a sua família, com o seu meio de transporte, são importantes. Jesus não está pregando irresponsabilidade, mas ele está falando assim, isso não é tudo. Isso não é tudo. As coisas que você adquire, que você persegue, que você acha que é necessário, isso não pode ser tudo na sua vida. Porque essas coisas têm um fim previsível. O que Jesus fala aqui? Ou a traça come, quer dizer, ela vai ficando velha e a traça come, ou elas enferrujam, ou elas enferrujam, destroem, ou algum ladrão rouba, ou é furtado. Olha só, Jesus há 2000 anos atrás estava falando assim, às vezes esses bens materiais são tão voláteis que eles desaparecem muito rápido. Aquela coisa que você enganou o seu coração falando que era uma necessidade, eu preciso daquele celular, eu preciso. Quando na verdade eu quero, mas você fala eu preciso, porque aí você engana o seu coração, percebe? A ganância, o que ela faz com a gente? Você fala eu preciso. Você faz um duro danado, faz uma prestação, não sei o que, compra aquilo que você precisa, passou 6 meses, você já trata aquilo como nada. E aí se sair um modelo novo, pronto, aí você precisa do modelo novo. Aquilo que você precisava tanto, já corroeu, a traça já comeu, a ferrugem já está comendo, porque você já não dá mais tanto valor. E Jesus está falando, gente, a gente precisa ter um equilíbrio, porque as coisas são importantes. Trabalhar é importante, ganhar dinheiro é importante, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Você não pode colocar todo o seu coração nas coisas. E aí, Jesus até fala de furto e violência, né? Porque quanto mais a gente tem, quanto mais coisas você compra, mais sujeito você está a ser furtado. Não é verdade? A gente está um absurdo. A gente está indo para as ruas para reclamar, inclusive da violência também. Muita violência. Por qualquer coisa, estão atirando, matando, vamos baixar a maioridade penal. Por quê? Porque quanto mais você aparenta ter, mais os ladrões vão ficar em cima. Então Jesus já está falando disso há 2000 anos com a gente. Mas aí ele vem com uma coisa um pouquinho mais profunda, porque ele está falando assim, gente, vocês não podem gastar toda a energia de vocês nessas coisas voláteis. Você pode gastar todo o pensamento, todo o coração, tudo que você faz em coisas que têm um fim previsível, que está ali na frente, daqui a pouquinho não vale mais aquilo. Existe um outro tipo de riqueza. Jesus fala assim, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Tesouros no céu, você fica falando assim, né, como é que eu vou acumular tesouros? Jesus está sendo... ele não está sendo literal aqui, está sendo um pouco simbólico. Jesus está falando dessas coisas que têm um valor eterno, para a eternidade, inclusive no céu. Você vai semear aqui, você vai colher aqui e vai colher no céu. Coisas de maior valor, que não são voláteis, como essas outras que nós estamos acostumados a correr atrás. E Jesus está falando isso. Acumulem tesouros eternos, valores eternos, que pode valer por a sua vida toda. E para outra vida, para o futuro, para sempre.
Jesus está falando o seguinte, não é que você tem que parar de investir nas coisas que você quer, gosta, ou precisa, ou necessita, mas você não pode só investir nisso, você tem que equilibrar de alguma forma, a balança não pode ficar assim. Aí as coisas de valor mesmo, aquela que o dinheiro não compra, ficam lá embaixo. Vocês sabem, as coisas de maior valor, você não precisa de um centavo para ter. Respeito, amor, essas coisas, você não compra com dinheiro. Não é verdade? Família, amigos verdadeiros, não adianta, você não compra. Então, você tem que achar um balanço na sua vida, é isso que Jesus está falando. Aí ele vem com um versículo fantástico que esclarece um monte de coisa para a gente. Jesus vem e fala o seguinte, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos falar todo mundo junto esse versículo? Pois aonde... Jesus está falando o seguinte, a gente sempre faz essa pergunta, como está o seu coração? Aonde está o seu coração? Jesus está falando o seguinte, quer saber onde está o seu coração? Nessa área, descobre onde está o seu tesouro. Percebe a sutileza e percebe a inteligência do que Jesus está falando? Você quer saber se você é ganancioso ou não? Procura onde estão os seus investimentos, porque ali estará o seu coração. É isso que Jesus está falando com maior clareza. As coisas que você valoriza indicam aonde está o seu coração. Percebe? A coisa que você dá valor mostra para você claramente aonde está o seu coração. Porque aonde estiver o seu tesouro, os seus investimentos, os seus recursos, ali estará o seu coração. É Jesus Cristo que está falando. Então, você quer saber onde está o seu coração? É muito fácil. Para os mais antigos como eu, que ainda usam talão de cheque, meu coração está aqui, ó. É só eu olhar no contra-cheque do meu talão de cheque. Eu vou ver aonde que eu estou colocando o meu tesouro. Eu vou olhar aqui e vou tentar descobrir se está equilibrado essa balança de coisas voláteis ou coisas eternas. Aonde que eu estou investindo o meu tesouro? Os poucos recursos que eu tenho, ou os muitos recursos que tenhamos, ou quase nada que eu tenho, como que eu estou dividindo isso? Como que eu estou investindo isso na minha vida? É isso que Jesus está falando. Tá, você é mais moderninho? Pega a fatura do seu cartão de crédito. Vai lá na sua fatura do seu cartão de crédito e vai anotando ali. Separa em duas categorias. Eu, meu reino e reino de Deus. Vai lá na sua fatura e no seu talão de cheque. Separa nessas duas categorias. Então, quando for o negócio, ajudei fulano, dei uma oferta para aquela entidade, um irmão estava necessitado, eu dei um dinheirinho, dei meu dízimo, dei minha oferta na igreja, isso que você vai marcando lá, Deus, 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 Deus. Se for assim, seu talão de cheque. E nas outras, shampoo, não sei o que, sabonete, você vai marcando eu, tênis, celular, não sei o que, vai marcando eu. Depois você faz a conta. Simples assim, você soma. Todo mundo sabe somar. Se precisar de ajuda, nós temos um contador. Ninguém vai precisar de ajuda. Aí você vê, e aí você descobre aonde está o seu coração. Olha que coisa séria. A gente não leva tão a sério, né? Mas você vai descobrir aonde o seu coração está. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, às vezes, é por exatamente você não equilibrar essa balança, que às vezes você está na situação financeira que você está. Porque tudo para você, tudo para nós é eu estou precisando disso, eu não posso ajudar porque eu não tenho, mas eu preciso disso, eu quero aquilo. Às vezes, isso leva a gente a uma situação ruim, inclusive nessa própria área financeira. Porque tudo que a gente investe são coisas de valor previsível, curto, e a gente não investe nas coisas de valor eterno, a gente deixa isso muito desequilibrado. Você, às vezes, até se sente tocado, eu acredito nisso. Às vezes a gente se sente comovido com uma situação, né? Se você vê um apelo para ajudar uma entidade, as crianças estão ali, cuida de crianças abandonadas,
nossa, eu sinto aquilo, puxa vida, nossa, é verdade, olha que situação, puxa, tem gente bacana investindo tempo ali, todos os recursos, e eles estão precisando de ajuda, eu estou comovido, mas eu não consigo assinar um cheque. Não consigo. Eu fico comovido, eu sinto, mas não ajo. Por que eu não ajo? Porque é o meu reino que conta. São as minhas coisas que contam. São as minhas coisas que contam. Para mim é sempre o meu ponto de vista. Então, vamos ser honestos. A ganância não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Tem a ver com o seu coração. É aí que tem a ver a ganância. Bom, qual que é a cura para o nosso probleminha aqui? Como que você deixa de ser ganancioso? Como você deixa de ser egoísta, de centralizar as coisas tudo em você mesmo? Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a fórmula para isso? De novo, vamos voltar no versículo de Jesus. Jesus fala que onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Mas aí ele fala o seguinte, em outras palavras, seu coração segue o seu tesouro. O seu coração segue o seu tesouro. O seu coração segue o seu tesouro. Quer dizer, se você quer curar o seu coração, qual que é a forma mais fácil de curar o coração? É para onde eu vou levar o meu tesouro. Por quê? Porque meu coração vai junto. Então, se de vez em quando trouxer o meu coração, meu tesouro para esse lado, meu coração vai pender para esse lado. Olha que fácil que é resolver esse problema, pelo menos na teoria. Colocar em prática é um outro desafio. Mas na teoria, é assim que você resolve o problema do egoísmo e da ganância. Não é verdade? Jesus não está falando que meu coração vai seguir o meu tesouro? Então, eu coloco o meu tesouro onde eu quero o meu coração. Eu coloco o meu tesouro na direção que eu quero que o meu coração vá. Enquanto o meu tesouro estiver desse lado, meu coração só vai para esse lado. Mas se eu quero que o meu coração mude de lugar, eu ponho ele em outro lugar e o meu coração vai seguir o meu tesouro, simples assim. E antes que você pense que nós estamos pregando porque nós vamos fazer uma oferta no final e para você ajudar a nossa igreja pode até estar precisando de ajuda, mas não é para isso que nós estamos trazendo essa mensagem para vocês. Tanto que eu vou falar para vocês, não precisa ajudar aqui, ajuda em outro lugar. Nós não estamos advogando, minha preocupação é o coração de vocês. Minha preocupação é o coração de vocês. Quando nós planejamos uma mensagem, uma série, eu quero ajudar, se eu tiver condição, a curar o coração de todos nós. Então, não precisa trazer o seu recurso para esse lugar, abençoa outras coisas, outras igrejas. Tá? Dá em outra igreja, dá em uma entidade que precisa de ajuda. Mas, puxa o seu coração na direção que Jesus está falando, das coisas que têm valor. É esse que é o nosso desafio. Coloca o seu coração, coloca o seu tesouro para onde você quer que o seu coração vá. É isso que Jesus está falando. Porque Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu dinheiro. E Jesus demonstrou isso de uma forma brilhante, num outro acontecimento que talvez vocês já tenham lido, lá em Marcos 10. Chegou um rapaz para falar com Jesus, um cara bem bonitinho, cheirosinho, estacionou a Ferrari, desceu para falar com Jesus, e chegou para Jesus e falou assim, Jesus, eu sou bacana, sou bonitinho, sou bonzinho, vou na igreja todo domingo, leio a Bíblia 4 vezes por semana, puxa, eu sou praticamente perfeito. O que eu preciso mais para herdar a vida eterna? Jesus conhece os corações, concorda? Jesus é aquele cara que olha para mim, para você e vê o que está lá dentro, não o que as pessoas estão vendo de aparência. Jesus conhece o coração. Jesus detectou qual que era o problema desse rapaz. Ele era rico e era completamente apegado à riqueza dele. Os valores dele dependiam do que ele possuía. E Jesus olhou para ele e falou assim, filho, sabe o que Jesus não falou? Jesus não falou assim, faz o seguinte, você quer curar o seu coração? Ajuda o meu ministério. Dá uma oferta bacana aqui para o nosso ministério, nós estamos querendo pregar o evangelho no mundo inteiro, nós estamos precisando dos seus recursos.
Jesus não falou isso. Jesus falou assim para o rapaz, vai, naquele caso específico, Jesus falou, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Está lá o versículo. Jesus olhou para ele e o amou. Falta ali uma coisa, filhinho, desapega do seu dinheiro. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Eu acho que para mim e para cada um de vocês, Jesus não precisaria ser tão radical assim. Jesus sabia com quem ele estava lidando, sabia a necessidade daquele rapaz. Mas eu acho que se Jesus olhasse para o meu coração, para o meu, Paulo, quem sabe para o coração de vocês, Jesus diria assim para mim, Paulo, eu gostaria que você fosse um pouquinho mais generoso. Eu gostaria que você fosse um pouco mais generoso. Gostaria que você olhasse mais para as coisas que têm valor eterno do que para as coisas super passageiras. Que a traça corrói, que a ferrugem corrói, que o tempo cada vez mais rapidamente destrói. Eu queria que você fosse um pouquinho mais generoso e olhasse para as coisas que têm valor eterno. Para quê? Por quê? Qual a razão que me leva a fazer isso? Eu vou destruir o poder da ganância e do egoísmo na minha vida quando eu sou generoso. Eu destruo o poder da ganância e do egoísmo quando eu sou generoso. Percebe? Porque meu coração vai para outro lado. Quando eu sou generoso, meu coração vai para outro lado. Vai para causas mais duradouras. Vai para outro reino. Então eu destruo o poder da ganância na minha vida, sendo generoso. Mas tem mais. Quando o seu coração está no lugar certo, você vive melhor. Você tem mais paz para viver, mais alegria de viver. E, atenção, as suas orações são respondidas. Opa! Agora, o Paulo está exagerando. Não estou exagerando. Abre lá em 1 João, capítulo 3. João fala o seguinte, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Parece que não respondeu nada. Mas João está falando o seguinte, como é que você sabe que você é um cristão? Como é que você sabe que você está curando o seu coração, buscando conhecer Jesus Cristo e virar um cristão genuíno? Como que você sabe? Quando você demonstra o seu amor, quando você ama. O ganancioso não ama, o ganancioso ama a si mesmo, o egoísta ama a si mesmo, ele é o centro das atenções. Quando você ama os seus irmãos, é isso que João está falando, aí sim, você descobriu que você já passou da morte para a vida. Realmente, você descobriu Deus e Jesus Cristo. Quando você ama os seus irmãos. E aí ele é mais direto no versículo 17, ele fala, na prática isso significa o quê? Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pô, se você fala que é cristão, você fala que ama o próximo, você vê lá um fulano com necessidade, você vê uma necessidade numa igreja ou numa entidade, seja lá onde for, e você não faz nada, pô, como é que você fala que ama? Então você não ama, então você não conheceu ainda. Tudo bem, você está num outro processo. Mas não fala que é. Não põe no Facebook, Deus é tudo, Senhor Jesus e não sei o quê. Se isso não é verdade para você. Tudo é teu, Senhor. Pô, bonito, né? Mas daí, não é verdade, não adianta. Atitudes práticas. E em seguida vem a promessa que eu falei. Em seguida, no versículo 21, fala o seguinte, amados, se o nosso coração não nos condenar, se o nosso coração estiver no lugar certo, se não tiver nada oculto, se ele não estiver nos condenando de nada, se o nosso coração estiver no lugar certo, temos confiança diante de Deus e recebemos dele o quê? O que nós recebemos dele? Tudo o que pedimos. Quem aqui quer receber tudo o que pede para Deus? Levanta a mão, por favor. Tem meia dúzia? Não. Quase todo mundo? Quem que não quer ter as orações respondidas? Está aqui. Se o nosso coração estiver no lugar certo,
Se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, e não o que me agrada. Fazemos o que lhe agrada. O seu tesouro tem o poder de curar o seu coração. É isso que Jesus está falando. Que loucura isso. Que loucura isso. Nessa área, é isso que Jesus está falando. Nessa área do egoísmo e da ganância. Os nossos recursos têm o poder de curar os nossos corações. Então, como que eu faço isso? Exercite a generosidade. Simples assim. Faça da generosidade um hábito seu, constante. Seja generoso. Torne isso um hábito. Todo mês, separe 1, 2 folhinhas do seu talão de cheque para uma coisa que tenha valor eterno. Faça isso com regularidade. Não adianta falar, nossa, esse mês eu me senti tocado, eu vou fazer isso. Aí no mês seguinte você não faz, não, aí não vira um hábito. E aí você não cura o seu coração, porque você curou seu coração por 30 dias, depois ele voltou para o lugar que ele estava. Faça disso um hábito, gente. E de novo, não estou falando da capela da graça, estou falando do reino de Deus. Se você acha que o lugar de você investir no reino de Deus é aqui, aleluia, graças a Deus, obrigado, nós precisamos de ajuda. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando do seu coração. Todo mês, separe uma porcentagem dos seus ganhos para você investir no reino, nas coisas que têm valor, para você poder olhar no seu talão de cheque e falar assim, puxa vida, está mais balanceado, não está assim ainda. Tá, talvez seja difícil ficar assim, mas não está assim também, já está um pouquinho melhor. Meu coração está indo na direção das coisas do reino, das coisas que têm real valor. É isso que Jesus está falando para nós. E você nunca vai se arrepender de 1 centavo que você investiu numa causa nobre, uma causa do reino de Deus. Nunca. Eu já tive muitos momentos diferentes na minha vida de investir aqui e ali. Eu nunca. Já ajudei pessoas que no fim fizeram mau uso do que eu ajudei, mas eu nunca me senti arrependido. Nunca. Porque eu estou ajudando. O problema é da pessoa. Se a pessoa fala para mim que está com necessidade, eu ajudo e ela usa de outro jeito, o problema não é meu. Meu coração está no lugar certo. Ela vai se ver com Deus. Se a igreja que você quiser investir não administrar bem os investimentos, o problema é com Deus. Imagina prestar conta para Deus como é complicado. Mas é o seu e o meu coração que precisam ser curados. É o meu e o seu coração. Então é muito simples. Coloque o seu tesouro no lugar onde você quer que o seu coração esteja. Então a nossa perguntinha seria, como está o seu coração? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Será que você tem vivido para o seu exclusivo reino? É o meu reino que vale? Será que você está sendo egoísta e não está percebendo isso? Você quer libertar o seu coração? Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa. Você faz o exercício agora de você tentar lembrar de uma pessoa do seu relacionamento, da sua família, seja de onde for. Faz esse exercício agora junto comigo. Uma pessoa generosa. Pensa numa pessoa que você fala, pô, aquela pessoa é generosa. Eu não vou apostar aqui, mas eu acho que em 100% dos casos, a pessoa que veio na sua mente é uma pessoa alegre, que dá risada à toa. 99,9% dos casos. Eu nunca vi uma pessoa generosa carrancuda. Nunca vi. Não que ela não tenha problemas, mas nunca vi. O generoso não é o cara mal-humorado, pelo contrário. Não é verdade que aquela pessoa egoísta, gananciosa, que é o cara mal-humorado? Você percebe a diferença de valores? As pessoas generosas, em 99,9% dos casos, são pessoas felizes, pessoas que riem, porque elas
estão desprendidas. Porque elas estão desprendidas, porque o coração está no lugar certo. Então, você quer curar o seu coração? Coloca o seu tesouro nos valores eternos e o seu coração vai para aquele lugar e você vai ser curado. Amém? Amém? Vamos orar e pedir essa ajuda para Deus? Senhor Deus, quando a gente fala de recursos, de finanças, nosso coração tende a fechar a porta, principalmente em igreja. Quando a gente ouve isso em igreja, a gente fala, poxa, já estão querendo mexer nas minhas finanças. E em nome de Jesus, que esse espírito do mal não esteja no coração dos meus irmãos. Porque não é isso, Deus, é o nosso coração que precisa de cura, é o meu coração que precisa de cura. É o coração dos meus irmãos que precisa de cura também. Então, por favor, Deus, que essa mensagem fique gravada nas nossas mentes, no nosso coração, que a gente tome atitudes práticas a partir de hoje, Pai. A gente decida, Senhor, decida que nós queremos o nosso coração no lugar certo, que nós precisamos colocar uma parte do nosso tesouro em coisas de valor eterno, no Teu reino, para a Tua glória, e não para a nossa glória, para o nosso reino. Então nos ajude, Deus, nos ajude a sermos disciplinados com isso, cuidadosos também, claro, mas nos ajude a criar esse hábito, Pai, de colocar o nosso tesouro nas coisas do reino, para que o nosso coração siga e esteja no lugar certo diante de Ti, Senhor Deus, para que nossas orações sejam respondidas, Pai, para que a gente saia, talvez, da crise financeira, ou sentimental, ou emocional que nós estamos vivendo hoje, Pai, que às vezes é decorrente de um egoísmo que nós não estamos nem prestando atenção. Às vezes é tudo para mim, é minha mulher que não serve para mim, é minha família que não serve para mim, é esse emprego que não serve para mim, e é tudo eu. Em nome de Jesus, nos livra disso, Paizinho. Nos livra disso. Para que nós possamos glorificar o Teu nome em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Na semana que vem nós vamos falar do maior de todos os aliens, que é a raiva. Então, se você puder vir, não perca, vai ser o encerramento da série.